Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu acabei sarando do Covid, isso é muito bom. E agora posso voltar às minhas atividades depois de quase um mês parado, deitado numa cama. Mas isso não importa e vamos direto ao vídeo sem enrolação. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês uma casa construída com o Monster Block Evolution 1. Por que o 1? Porque está vindo o 2 aí, que é um bloco que vai ser um pouco mais espesso do que esse que você está vendo agora aqui nesses invólucros. Esse invólucro, essa cavidade, né, ela vai diminuir, vai ficar um pouco mais estreita e a espessura das paredes do bloco vão aumentar. Então essa casa que eu vou mostrar, ela foi construída com esse aqui, o 1, certo? Mas vai vir o 2 aí. Bom, mas antes de mostrar essa casa, eu quero dar uma pincelada muito rápida, tá, de como que é feito o gesso. Que é para você entender, né? E eu também tive que entender isso daí, tive que estudar bastante para poder entender, porque a gente pensa que o gesso muitas vezes é um negócio fraquinho, tal, né? Mas ó, olha isso daqui, ó. Não é um negócio fraco quando ele é grossão desse jeito aqui, né? Claro, se você pegar um negócio fininho, fizer assim, até assim, ele vai quebrar. Mas no caso desse daqui, ó, isso daqui não é um negócio simples, não é um negócio frágil, nem nada. É um negócio muito resistente, como diria o nosso querido Maguila. Bom, então vamos lá, como que é feito o gesso, né? Como você pode ver aí, como que é feito o gesso em pó? Essa é a pergunta que eu comecei a fazer o vídeo. Aí o que acontece? É da rocha ao pó e do pó à rocha. O gesso, para quem não sabe, é a única rocha que depois de transformada em pó pode voltar a ser uma rocha se a ela for adicionado água. Bom, então o que acontece com isso daí? A composição do gesso é CaSO4. O que é? Cálcio, calcário, né? S, que é o enxofre, e O, que é 4 moléculas de oxigênio. Então, essa é a composição do gesso. Quando você tira da rocha e transforma ele em pó, ela é a única rocha que depois de transformada em pó, se você adicionar água, ela volta a ser rocha de novo. Mas isso só pode ser feito uma vez, porque se você fizer a segunda, a terceira, ele vai perdendo a resistência, certo? Aí depois de você ter adicionado água no gesso, qual que vai ficar a composição dele? CaSO6H, porque vai ter o hidrogênio também que é da água, né? H2O, certo? E aí ele se transforma de novo em rocha. Tanto é que quando se joga água no gesso, ele esquenta, né? Por causa da reação química que acontece na água, no gesso, que ele volta a ser rocha. É muito interessante isso daí. Bom, seguindo aqui, nós temos essa fotografia, que é uma fotografia muito interessante, que é o seguinte, ó, 95% de todo o gesso brasileiro se encontra no Nordeste, nas regiões de Araripina, Bodocó, Ipubi, Uricuri e Trindade. É uma das maiores reservas de gesso do mundo e pouco explorada no Brasil pelos brasileiros. Falta investimento, ciência e tecnologia para alavancar a indústria do gesso no Brasil. E, na minha opinião, também falta um pouco mais de propaganda, né, das indústrias de gesso que tem lá a respeito dos blocos de gesso. Eu acho que se eles investissem um pouco mais de dinheiro em propaganda, a coisa poderia ser até um pouco diferente. E uma coisa interessante é o seguinte, é uma reserva mineral de mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de gesso. Então você pode ficar tranquilo aí que não vai faltar gesso tão cedo para construção de casas, edifícios, revestimento, roda-teto, nada disso daí. Porque tem tanto gesso lá que dura mais aí uns 100 anos tranquilamente. Então você pode até explorar uma jazida lá se você quiser. Bom, agora a gente vai ver como que é extraído o gesso, cara. Olha que legal, isso daí que você está vendo é uma jazida de gesso, da rocha gipsita, de onde é feito o gesso. E aí vamos aguardar um pouquinho que você vai ver como que é extraído o gesso. É só na base da dinamite, cara. Olha só, olha que louco, quer ver? Olha lá. Pum! Pronto. Aí foi extraído o gesso. E o que acontece? O gesso, depois da explosão, né, ele vira essas pedras que você está vendo aí. E ela é quebrada
em pedras menores por uma britadeira hidráulica, que é essa máquina que você está vendo aí. E depois ela é quebrada em pedras menores ainda, e depois de pedras menores, o que acontece? Essas pedras são jogadas num triturador ou num moedor e depois de trituradas viram o pó de gesso de granulação diferente, porque tem gesso para revestimento, tem gesso para bloco, tem gesso para um monte de tipo de coisa. Então cada granulação do gesso corresponde aí a algum tipo de utilidade que ele vai ter depois de extraído, certo? Bom, o que acontece? Nos Estados Unidos, lá naquele país, né, também tem jazida de gesso lá, cada estadunidense consome em média 103 quilos de gesso por ano por habitante, certo? E é uma quantidade boa, razoável. No Chile, essa quantidade cai para 41 quilos habitante ano. E no Brasilzão, como a gente não é acostumado ainda no gesso, aí a gente consome 23 quilos habitante de 23 quilos de gesso de habitante por ano. Você vê que é um consumo muito pouco de gesso, porque a gente ainda talvez não tenha a cultura, né, do gesso nas nossas casas. Na França, por exemplo, por fora os castelos são todos de pedra, mas por dentro é tudo gesso. Tudo que você puder imaginar é gesso, por causa da termocidade do gesso. Ele é um termorregulador do ambiente. Como lá é muito frio, então o gesso ajuda a reter o frio que atravessaria pelas pedras para adentrar nos castelos. Bem interessante, né? Bom, essa foi a pincelada aí que eu queria explicar para vocês como é que funciona o gesso para virar isso daqui. E todo mundo sabe, né, que nós temos aqui o Monster Block Evolution, que é essa peça que você está vendo aí. E agora vamos dar uma olhada na casa. Então essa é a casa que foi construída totalmente com o Monster Block Evolution. E a gente vai ver através de fotos como que foi a construção dela. Essa aí é a frente da casa, né? Você pode reparar que ela é um sobrado, certo? Então a fachada e lá em cima você vê que tem duas janelas, um sobrado e tal. E esse daqui que você está vendo agora é o início da construção de tudo. Então tudo começou desse jeito. Vou dar um zoom aqui na foto para você poder enxergar melhor, que é o Monster Block que está ali, já sendo assentado com o gesso cola sobre um radier, sobre um piso ali que foi feito. Então olha só que legal, essa parede que você está vendo agora, já levantada com as duas janelas aí no meio, é o início dela nessa foto aqui. Então os pedreiros foram assentando os blocos, como se assenta um bloco normal numa alvenaria normal, e a parede virou isso aqui que você está vendo agora. Muito legal, né? Eu vou dar um zoom aqui porque eu queria chamar a sua atenção para o tipo de amarração que é feita. Olha só que legal, é usado um bloco de 50 desse aqui que está na tua frente, que você está vendo. E também é usado um bloco de 39, que é um bloco menor, que ele é usado para fazer a amarração. Não está aqui comigo agora, como vocês podem observar. Mas olha só como que fica um negócio perfeito. Essa é a frente da casa, a fachada da casa, já revestida com gesso. E ficou muito bonito, não é verdade? Essa fachada já é um pouco mais de tarde, né? As luzes já estão acesas lá dentro. Mas olha que bonito que ficou. Nem parece que é gesso, né? Parece que é uma construção de alvenaria comum. Mas se nós voltarmos na foto aqui, ó, que mostra a casa, então você vai ver que a parede é totalmente feita de gesso. Aqui é uma outra foto que eu gostaria de chamar a sua atenção, que é a parte do sobrado, lá na parte de cima. Eu vou dar um zoom aqui também, que é para você ver que a parede é construída totalmente com blocos de gesso. Presta atenção aqui nessa parte da canaleta, da verga e da contraverga, que você vai ver que também é feito tudo com gesso. Aqui nós temos a cobertura, que ela foi usada metalon para fazer o telhado. Então o pedreiro usou a solda e depois colocou as telhas. E ficou desse jeito aí que você está vendo agora. Esse daqui é um telhado também feito com metalon, né? Você pode ver aqui aquela colocado direto no muro, só quebrar o bloco de gesso e atravessar o metalon pelo muro, que também funciona. Depois é só fazer a cobertura e você já tem um telhado prontinho aí. Aqui é o telhado visto por cima, tá vendo? Depois foram colocadas as telhas e
já estava pronto. Ah, então, essa daqui é a construção do sobrado, da parte de cima da casa. Você pode ver, né? Foi feita a laje sobre os blocos de gesso do Monster Block, e os pedreiros lá começaram a assentar o bloco, e aí nós temos lá as paredes levantadas, todas com Monster Block, todas feitas com blocos de gesso, e isso foi feito rapidamente, em 6 dias isso daí já estava pronto. Ó, eu gostaria de chamar a atenção aqui para a amarração, né? Olha só como que fica bem perfeitinho mesmo. E depois é só fazer o revestimento externo do jeito que você quiser, que já a sua parede já está pronta. Não precisa gastar com reboco, emboço, chapisco, massa corrida, massa fina, ajeitar a parede com a massa nem nada, porque a parede já fica totalmente no prumo. É uma construção quase que perfeita. E aí o que acontece na parte da verga e da contraverga, né? Você pode observar que é colocado dentro das canaletas de verga e contraverga uma treliça de metal, como essa que você está vendo aí no zoom que eu estou dando agora, certo? Bom, e agora você vai ver como é que é o funcionamento do preenchimento dessas canaletas. Você vai ver que é uma parede autoportante, e é uma parede que a coluna fica oculta dentro da parede. Você não tem que se preocupar com fissuras, trincas, rachaduras, nem nada disso. Vamos ver como é que funciona. Olha lá, eu tive que abrir o vídeo, mas você joga o gesso dentro das cavidades do bloco, e aí ela escorre, tá vendo? Preenchendo as canaletas por dentro do bloco. É bem interessante isso, não é verdade? Depois dela cheia, olha o que é feito. Ó. Depois dela cheia e um pouco sequinha, o que acontece? O pedreiro vem, vai alisando ali as canaletas já totalmente preenchidas, formando uma rocha gigantesca, com uma treliça de metal lá dentro, como foi visto na foto. E aí a sua verga e contraverga, isso no caso é uma contraverga, já está pronto. E aqui você tem um sistema todo de canaletas, tá vendo? Aí dentro dessas canaletas são colocadas todas as treliças de metal, e por cima é jogado o gesso líquido, como foi visto no vídeo anterior, e depois que seca, isso daí fica indestrutível. Bom, e aí no final o que nós temos é essa casa aí que você está vendo, né? Que é uma casa que foi construída no Morumbi, aqui em São Paulo, com os blocos de gesso Monster Block Evolution 1. Bom, eu acho que isso ficou bem legal, um vídeo bem esclarecedor, né? Desde o processo lá da extração do gesso até a construção do bloco e a construção de uma casa feita totalmente com bloco de gesso. Até o próximo vídeo. Tchau!